Bem-vindo ao Literatura Digital. David Goggins cresceu em uma família problemática com abusos paterno e violência, e conviveu com racismo e bullying na sua infância e adolescência. Negro, obeso e morando em um bairro pobre em meio a outras minorias e escolas ruins, nada estava a seu favor. Já agora adulto, escreve o livro Can't Hurt Me, Não Pode Me Machucar. O livro fala sobre escolhas, força, resiliência e, sobretudo, determinação. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Can't Hurt Me, Não Pode Me Ferir, David Goggins. Se você procura inspiração para superar suas dificuldades e se fortalecer com elas, este é o livro certo para você. Can't Hurt Me é um livro de memórias sobre a improvável ascensão de David Goggins, que, vindo de uma infância atormentada pela violência e pobreza, conseguiu dominar seus medos e impulsionar seu corpo além dos limites, alcançando mais do que jamais imaginou ser possível. Atualmente, ele é a única pessoa na história militar a ter treinado nas operações especiais de elite de todas as filiais, incluindo a Força Aérea, o Exército e a Marinha. Qual é a sua desculpa? Muitos de nós encontramos barreiras até nas tarefas mais simples. Uma simples dieta pode ser alvo de desculpas. De alguma forma, buscamos encontrar motivos para não irmos à academia depois do trabalho ou pular aquela corrida no fim de semana. Mas como seria viver uma vida sem desculpas? Para muitas crianças, a infância é um momento despreocupado, cheio de brincadeiras, segurança e amor paternal. Infelizmente, a vida era bem diferente para David Goggins. Nascido em Nova York em 1975, David nunca conheceu as simples alegrias da infância. Em vez disso, desde os 6 anos, junto com a mãe e irmão mais velho, se tornou escravo do seu pai, Trunis, um homem de negócios, dono de uma pista de patinação cuja força de trabalho se resumia à sua jovem família. Quase todas as noites da semana, Trunis levava sua esposa e filhos para a pista de patinação, onde os fazia trabalhar incansavelmente até a meia-noite. Entre as idades de 6 e 8 anos, o trabalho de David era cuidar dos patins. Sua mãe preparava o jantar no escritório do ringue e, depois que as crianças finalmente terminavam o trabalho, os colocava na cama, que também ficava no escritório. A música agitada da pista de patinação tornava o sono quase impossível. E isso fazia com que David dormisse regularmente na escola, incapaz de se concentrar nas aulas. Embora a rotina cansativa de trabalho e escola fosse intolerável para qualquer criança, a brutalidade do pai de David era o que tornava a vida mais insuportável. Muitas vezes ele testemunhou seu pai batendo em sua mãe com um cinto porque ela o desagradou. Certa vez, quando David contraiu uma infecção no ouvido, ela o levou ao hospital, atitude que Trunis repudiava por odiar gastar dinheiro com sua família, mesmo quando a saúde de seus filhos estava em risco. Ao voltar do hospital, Trunis a espancou. Sempre que David tentava intervir para proteger sua mãe, ele também era castigado, tendo que esconder os hematomas mais tarde. Felizmente, aos 8 anos de idade, David e sua mãe conseguiram escapar do atormentador. Com a ajuda de uma vizinha, sua mãe planejou a fuga, que seria um sucesso. Depois de sair rapidamente da casa de Trunis, David e sua mãe dirigiram-se para a pequena cidade Brazil, em Indiana, onde começaram uma nova vida. Mas a liberdade não tinha um gosto tão doce. Apesar da crueldade do pai, o irmão mais velho de David decidiu ficar, o que significou uma quebra na relação entre os dois. Escapar do pai abusivo não tornou o resto da infância de David mais fácil. Assim que a euforia inicial da fuga passou, David e sua mãe tiveram uma nova e dura realidade para enfrentar. De repente, eles estavam pobres e precisando de ajuda para viver. Trunis se recusou a dar à esposa e ao filho qualquer suporte para se sustentarem em sua nova vida. Assim, David e sua mãe começaram a viver em um bloco habitacional onde pagavam $7 por mês em aluguel e ganhavam a vida com empregos de meio período e um cheque mensal de pouco mais de $120. Como se a pobreza não fosse um desafio, os efeitos traumáticos dos primeiros anos de vida de David começaram a se tornar frequentes. Depois de anos de sofrimento nas mãos do pai, David desenvolveu uma gagueira nervosa. Seu cabelo começou a cair
e sua pele começou a perder pigmento, criando manchas de cor diferente do seu corpo. Como um adulto, David percebeu que ele estava sofrendo de estresse tóxico. Esse é um fenômeno no qual crianças pequenas que sofreram abusos graves experimentam mudanças de longo prazo em sua química cerebral, resultando em um estado permanente de lutar ou fugir. Em outras palavras, David passou por tantas coisas que seu cérebro e corpo estavam agora permanentemente em alerta máximo para o perigo. Como David logo descobriu, um efeito colateral devastador do estresse tóxico é seu efeito limitante das memórias da infância. Ao sofrer com essa condição, até mesmo a criança mais talentosa terá dificuldades em lembrar as coisas que aprendeu anteriormente na escola. No caso de David, isso significa que ele foi rotulado como incompetente por alguns de seus professores. Não bastasse ser o único garoto negro em sua classe, ele agora enfrentava a ridicularização diária. Confrontado com a perspectiva de ser expulso da escola e colocado em uma instalação de necessidades especiais, David começou a fazer a única coisa que poderia para sobreviver: trapacear em seus deveres de casa e em importantes testes padronizados. O resultado? Seus professores, alheios à situação, continuaram deixando-o seguir classe após classe, mas sua educação estava comprometida. Na adolescência, sem que ninguém soubesse, David mal conseguia ler. Novos olhares para antigos problemas. David lidou com tensões abertas e sutis de racismo em todas as áreas de sua vida. Em sua vida pessoal, ele sofreu provocações explícitas, insultos e ameaças, como um estudante de ensino médio em Indiana. Ainda menos diretamente, ele sentiu os efeitos insidiosos da desigualdade racial. Como um jovem cujo desenvolvimento emocional tinha sido prejudicado por sua família abusiva, David tinha poucas habilidades de enfrentamento. Era difícil administrar o desconforto que sentia em sua comunidade racista. Mesmo pelas pessoas ao seu redor que estavam inclinadas a ajudar, como seu simpático diretor de escola secundária, os atos racistas eram considerados um fato imutável da vida. Mas ele tomou uma atitude. Ele decidiu que a variável sobre a qual ele tinha controle era somente seu próprio comportamento. Então, ao invés de eliminar o racismo, ele trataria seu próprio desconforto com isso. David efetivamente transformou uma situação ruim em um ciclo de feedback positivo. Seu desconforto emocional tornou-se combustível para suas duras sessões de treinamento, que o ajudaram a se preparar para situações desconfortáveis que inevitavelmente surgiriam em sua vida. Superar a dor física, ou pelo menos saber que ele poderia aguentá-la, o ajudou a superar a dor emocional. O medo é seu grande inimigo, mas você nunca vai conseguir vencê-lo se não tentar. Ainda adolescente, David lutava com a escola e a alfabetização, mas no final da adolescência, ele finalmente se fixou em algo concreto para fazer com sua vida: juntar-se à Força Aérea dos Estados Unidos. Animado pela esperança de se tornar um militar, ele aprendeu a ler e foi aceito no treinamento da Força Aérea, mas seu caminho para o sucesso não seria suave. O sonho de David era se tornar um paramédico da Força Aérea, um tipo especial de soldado especializado em saltar de paraquedas em zonas de guerra e resgatar pilotos feridos. Para completar seu treinamento, David teria que enfrentar seu teste mais difícil até agora: nadar. Por causa das condições financeiras da sua mãe, David não viu sua primeira piscina até os 12 anos. Isso significava que quando ele começou o treinamento militar, ele precisava desesperadamente dessa habilidade para que superasse o corte. Paralisado pelo medo e enfrentando desafios de natação cada vez mais difíceis, ele acabou pegando o caminho mais fácil: a desistência. Quando um exame médico de rotina detectou uma predisposição à anemia falciforme, uma doença sanguínea, David a usou como desculpa para se afastar dos militares por razões médicas. Ele sabia que deveria ficar e lutar, mas o medo o impediu de tomar a atitude certa. Em 1999, com suas esperanças militares vencidas, David, já com seus 24 anos, trabalhava como um exterminador de insetos e usava a comida para entorpecer sua decepção, chegando quase aos 135 quilos, quando sua alimentação saiu do controle.
A primeira refeição do seu dia era um milkshake de chocolate e uma caixa de donuts. E esse era apenas o primeiro café da manhã do dia. Depois disso, ele se dirigia até a casa de sua mãe, onde preparava uma refeição matinal rotineira: 8 fatias de bolo de canela, 6 ovos, 10 fatias de bacon e uma tigela de cereal açucarado. Felizmente, a motivação que ele precisava para transformar sua vida medíocre estava esperando ao virar da esquina. Nenhum obstáculo é muito grande quando você está centrado em seu objetivo. Certa manhã, depois de outro enorme café da manhã, David viu algo na televisão que mudaria sua vida para sempre. Um documentário sobre a Navy SEALs em treinamento. Os SEALs são considerados como a maior força de combate de elite do mundo e têm o treinamento considerado o mais difícil de todos. Apenas os melhores conseguem sobreviver. De repente, David queria se juntar a eles mais do que qualquer outra coisa. Ele passou as semanas seguintes telefonando para os escritórios de recrutamento da Marinha dos Estados Unidos, implorando pela oportunidade de treinar como um SEAL. Por sorte, havia um programa de treinamento aberto a ex-militares que queriam se tornar ativos novamente ao se juntar à Marinha, e ele poderia usar este programa para participar do treinamento que tanto ansiava. Mas havia 2 problemas. O primeiro era que este programa seria encerrado em 3 meses. Em segundo lugar, Goggins era pesado demais para se juntar à Marinha. O peso máximo permitido era de 87 quilos e ele estava com 137 quilos. Isso significava que ele tinha menos de 3 meses para perder 50 quilos se quisesse ter alguma esperança de tentar os SEALs. Implacável, David começou a se exercitar. Nos 3 meses seguintes, ele estabeleceu um regime de condicionamento físico punitivo. Acordando às 4h30 todos os dias, ele imediatamente pedalava em uma bicicleta ergométrica por 2 horas. Depois disso, ele dirigia até a piscina mais próxima e nadava por mais 2 horas. Depois ia à academia para um treino intenso que incluía um treinamento em circuito e pelo menos 5 séries de 200 repetições para todos os principais grupos musculares. Depois da academia, ele voltava à bicicleta ergométrica por mais algumas horas. Depois do jantar, pedalava novamente por mais 2 horas de punição. Dentro de 2 semanas ele perdeu 11 quilos e dentro de 1 mês ele começou a adicionar corridas de 6 quilômetros para sua rotina diária. Quando o prazo para a inscrição chegou, David estava em forma. Ele se juntou ao programa e passou por um período de treinamento cansativo, que incluía 5 dias com o mínimo de sono possível e a realização de treinos intensos encharcado de água e coberto de areia. David, por fim, se formou no treinamento e acabou conseguindo o sonho de se juntar aos Navy SEALs. Vença a batalha contra si mesmo. Depois de alguns anos, ter se juntado aos SEALs não era suficiente. David precisava de mais. Ele buscava algo que testaria suas capacidades físicas até o limite, e em 2005 encontrou a resposta: a corrida de longa distância, ou ultracorrida. Sua carreira na corrida começou com contribuições para uma boa causa. Quando vários de seus companheiros Navy SEALs foram mortos em uma operação militar no Afeganistão, David decidiu arrecadar dinheiro para as famílias que eles deixaram para trás. Desta forma, ele poderia combinar caridade com sua busca para completar a mais difícil corrida do mundo. A corrida escolhida se chamava Badwater 135, uma corrida de mais de 200 quilômetros que incluía elevações desafiadoras e muito calor. Conhecida como a Maratona das Maratonas, ela começava abaixo do nível do mar no Vale da Morte da Califórnia e terminava a uma altitude de 8.374 pés. Como se isso não bastasse, Badwater 135 é sempre executada em julho, quando o Vale da Morte é frequentemente o lugar mais quente do planeta. Incrivelmente, os principais concorrentes completam o percurso em menos de 48 horas. Antes de David poder competir, os organizadores da corrida exigiam que ele se classificasse competindo em outra corrida de 160 quilômetros. Surpreendentemente, ele completou esta primeira corrida sem qualquer treinamento especial. Na verdade, o único cardio que ele vinha fazendo durante o ano que antecedeu a corrida foi de 20 minutos por semana na academia. Apesar de ter sofrido muito ao longo do percurso, perdendo o controle da bexiga e do intestino devido ao esforço,
David completou a corrida em apenas 19 horas, chegando mesmo a correr 1 quilômetro extra só para ter certeza de que ele realmente havia terminado. Após este triunfo, David foi aceito como um competidor Badwater 135 de 2006. Desta vez ele treinou o máximo que conseguiu, não apenas estudando cuidadosamente o terreno, mas também treinando no tipo de calor extremo em que a corrida aconteceria. Quando o dia da corrida chegou, todo o seu treinamento valeu a pena. David completou o Badwater 135 em apenas 30 horas, ficando em quinto lugar. Aprenda quais são os valores que impulsionam você. A autossuficiência é um valor que David leva ao extremo. Sua necessidade de reconhecimento é refletida em seu empenho de vencer corridas, estabelecer recordes mundiais e entrar em equipes de elite das Forças Armadas. A aprovação de outras pessoas é extremamente importante, e ele irá a extremos para conquistá-la. Antes de se juntar às Forças Armadas, David já havia se transformado, remodelando dramaticamente seu estilo de vida, seu cérebro e seu corpo. Ele não tinha muita orientação dos pais quando criança, então teve que intervir para se tornar seu próprio sistema de apoio. Ele dramatizou esse papel falando consigo mesmo no espelho, batizado de Espelho da Responsabilidade. Tendo experimentado uma falta tão profunda de carinho em sua vida, David era completamente despreparado para se sustentar de maneira positiva e animadora. Em vez de dar a si mesmo uma conversa estimulante, ele se vestia como um sargento militar, enfatizando suas próprias falhas e exigindo ferozmente ação. Você pode descobrir o que funciona melhor para estimular a ação e seguir seu instinto, assim como David fez. Com muito trabalho duro, qualquer um pode alcançar o sucesso. A sociedade é viciada em soluções rápidas, mas David acredita que, se você quiser dominar a si mesmo e aproveitar seu verdadeiro potencial, não há solução rápida, apenas trabalho árduo. Você pode ter toneladas de talento e paixão, mas sem uma ética de trabalho para combinar, você nunca voará. A disposição de David para trabalhar duro é o fator crucial em todas as suas realizações. Ele alcançou grandes feitos através do seu próprio esforço para isso. Para ter uma chance em um nível semelhante de sucesso, você precisa agir assim também. O início da vida de David Goggins foi marcado por seu pai violento e exigente. Mesmo escapando de seu pai, David não conseguia superar o sofrimento do passado. Na pequena cidade de Brazil, Indiana, ele passaria o resto de seus anos de formação lutando contra as sombras do seu passado. O medo e a decepção podem ser os grandes obstáculos que o impedem de alcançar todo o seu potencial. Quando você tem um grande objetivo em mente, você pode ser capaz de mudar toda a sua vida em prol dessa missão. Os seres humanos mudam através do estudo, hábitos e histórias. Quando você é conduzido, seus obstáculos se tornam combustível para sua metamorfose. Habitualmente nos contentamos com menos do que o nosso melhor, e tudo isso se espalha, se funde e se multiplica dentro de nossas comunidades e da sociedade como um todo. A razão pela qual é importante esforçar-se mais quando você quer desistir é porque isso ajuda sua mente. É a mesma razão pela qual você tem que fazer o seu melhor trabalho quando você está menos motivado. Neste livro, você aprendeu que David Goggins superou uma infância violenta, traumática e empobrecida e emergiu com o sonho de se juntar ao exército. Depois de superar suas dificuldades de natação e perder grande quantidade de peso, ele finalmente surgiu como um Navy SEAL e um corredor de ultramaratona de sucesso. Controlar seu sucesso é possível. Basta uma quantidade extraordinária de trabalho duro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.